diz assim a palavra de Deus. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quiliom e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e com a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ade valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, de que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus. Obrigado pela bênção de podermos ter a Tua palavra em nossas mãos, podermos lê-la e podermos também, pelo Teu Espírito, pregar a Tua palavra, proclamar o Teu Evangelho. Revela a Tua vontade ao nosso coração, transforma a nossa vida, ó Deus, pelo poder do Evangelho. É a nossa súplica nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Todos os impedimentos que estavam postos para que Boaz pudesse casar com Rute, todos eles foram retirados, nenhum deles permaneceu. Todo impedimento e tudo aquilo que, de alguma medida, tornou-se uma grande dificuldade para aquilo que acaba de acontecer no texto que nós estamos lendo. Perceba que o verso 9 diz assim: então Boaz disse aos anciãos, logo após a declaração específica feita por aquele que era o Redentor e não quis redimir Rute nem sua casa, isto é, Noemi e sua casa, consequentemente, aquele indivíduo então deu espaço para que Boaz assumisse esse papel e conduzisse então aquilo que seria o casamento ordenado aqui no texto sagrado. Todos os impedimentos tirados, ele começa, o verso 9, o narrador começa: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas. Sois hoje testemunhas do que está acontecendo e daquilo que passo a falar. Por incrível que pareça, irmãos, essas são as últimas palavras de Boaz e as últimas palavras dele em toda a narrativa. Encerra aqui a fala dele. E essa fala, ela é conclusiva por natureza. Entende? Aqui é a última palavra dele no encerramento dessa história. A última em toda a história. E como foram as palavras de Boaz aqui, precisas, solene, irmãos, e detalhada, exatamente dentro de um contexto jurídico perfeito. Ele buscou uma precisão formal no seu discurso, para que a transição, fosse legalmente reconhecida, e que aquilo que ele vai fazer agora pudesse ter sustentação com base naquilo que ele acabou de declarar. O texto diz assim, no versículo 9: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi
tudo que pertencia a Elimeleque, a Quiliom e a Malom. Sois, disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei, de que adquiri. E aqui, irmãos, essa declaração de aquisição, essa declaração diante de todos aqueles que estavam no portão e ali presente diante do que aconteceu na estrutura anterior, ele declara: vocês são testemunhas de que agora eu acabei de adquirir aquilo que pertencia à família de Elimeleque. Agora ele está dizendo, né, ele vai redimir a terra, né, e ele vai transferir o direito de redenção agora diretamente a próprio Boaz. A negociação que Boaz estabelece aqui no texto, né, é estabelecido pelo direito legal que cabe a ele de possuir aquela terra. E isso é claramente manifestado, irmãos, como aquilo que ele já sabe na própria Escritura Sagrada. E agora Boaz, literalmente, ele está respondendo diante de todos a expectativa que começa lá no capítulo 3, verso 18, no último verso do capítulo 3, que diz assim: então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. E é interessante que, perceba que ele, com a precisão, ele diz: sois hoje testemunha. E exatamente naquele mesmo dia, ele resolve aquele problema. Ele não vai descansar enquanto hoje ele não resolver esse problema. Espere aqui. E ela está dizendo: nós precisamos esperar e saber que o Senhor vai cuidar de tudo isso. O destino vai ser manifestado, a vontade de Deus vai ser manifestada hoje. E Boaz, irmãos, convoca a corte e a comunidade para aquele momento. Ele diz: vocês são testemunhas. Vocês são testemunhas do que acabou de acontecer. Como é interessante, né? Nenhum negócio sério não é feito às escuras, né? Não é feito num quarto trancado, é feito em público, diante de todos. Assim como um casamento, ele não é feito entre o marido e a mulher sozinho num quarto. Ele tem testemunhas, ele é público, ele precisa ser notado pelos outros. A preocupação é essa da parte dele. Ele busca agora dizer: o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, não tem por base as minhas paixões meramente, mas tem por base o que é legal, o que é certo e o que foi testemunhado por todos. A terra passa a ser dele, como ele diz no verso 9: comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quiliom e a Malom. Foi a primeira parte e exatamente aquilo que ele passou a dizer ao fulano, que não tem o nome descrito nos versos anteriores, que era o resgatador. Ele disse, assim ele fez, ele primeiro mostrou a primeira parte, que ele poderia ter a terra, então ele disse: isso é muito bom, mas ao mesmo tempo ele disse: você precisa casar com Ruth agora. E o filho que nascer de vocês esse filho vai ser na realidade a descendência do morto, não sua. E ele vai herdar essa terra quando ele crescer. Aí ele vem na segunda parte, no verso 10, veja só: e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade, disso sois hoje testemunha. E então, aquilo que ele exigiu do outro, ele realiza, ele diz: ora, é isso que Deus requeria de você, e exatamente isso que eu estou fazendo.
Eu não estou casando com ela para levantar um nome para mim, simplesmente. É para que o morto tenha vida, para que a sua história continue. Exatamente como o texto escreve. Quando você vai, irmãos, para o verso 4 do mesmo texto do capítulo 4, volte lá comigo, por favor. O verso 4 diz assim: resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e de meu povo, se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Aí você olha, irmãos, olhando para o capítulo 2, volte comigo, por favor, no verso 21, ele diz assim, 2:21, o texto fala assim: continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tem. De novo a expressão moabita, essa expressão que é utilizada num texto novamente. E também tomou por mulher Ruth, a moabita. E é interessante porque agora essa mulher que casou com um dos filhos de Noemi e Elimeleque, essa mulher, ela agora passa a ser herdeira. Mas tem um detalhe interessante, fundamental aqui no texto, é que ela era moabita. E como é que ela pode casar com um judeu? Como é que ela pode casar com alguém que é do povo de Deus? É por isso que o texto que antecede passa a descrevê-la como uma mulher de fé, que abandonou seus deuses, abandonou a idolatria e que se estabeleceu no meio do povo de Deus e ama ao Senhor mais do que todas as outras coisas. E ela é descrita por Boaz como filha de Abraão. Eu ouvi falar do que tens feito com a tua sogra, e também como deixaste a tua terra e a tua parentela e vieste para uma cidade que você não conhece. Você literalmente é filha de Abraão. Ela vai casar, ele vai pedir em casamento uma estrangeira. Ele vai buscar esse propósito. E o propósito aqui, irmãos, ele diz: o meu propósito em casar com você são 3. Eu tenho, na realidade, os propósitos que tenho são 3, são esses. Primeiro, irmãos, levantar o nome para o morto. Volte comigo no verso 10. Para suscitar o nome deste sobre a sua herança. Para suscitar para o morto, não é? Literalmente, para o morto, uma herança. Quando você volta para o verso 5 do capítulo 4, você vai entender os termos. Ele diz assim: olha, diz porém Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Veja, aquilo que ele exige do anterior é exatamente aquilo que ele vai fazer. Então, quando eu casar com ela, eu estou fazendo isso. Então, na primeira parte do verso 10, ele diz: ora, para suscitar o nome deste sobre a sua herança. Esse é o propósito. O primeiro filho que iria nascer de Ruth e Boaz, irmãos, pertenceria à família de Elimeleque, literalmente, e manteria ele e seus filhos vivos em associação com ele. O segundo objetivo dele, descrito no texto, para que o nome do morto não seja cortado do meio dos seus irmãos. Veja, o verso 10 ainda ele diz: para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos. Dentre seus irmãos. Toda a sua casa, as 12 tribos, todas as suas relações, esses dois objetivos sendo colocados conjuntamente, irmãos, assegurava que a família, não é, ia ter essa descrição naquele local: lugar de Elimeleque, aquele lugar seria dele.
no último objetivo daquilo que ele vai fazer, no verso 10, irmãos, é que o nome do morto não fosse cortado também. Veja a sequência do texto. Ele diz, no verso 10, para que este não seja exterminado dentre os irmãos, e da porta da sua cidade, e da porta da sua cidade, isto é, que não fosse tirado o nome dele do lugar de onde ele nasceu. A tradução, irmão, seria da corte do seu lugar de nascimento, isto é, do portão da sua cidade. Lembre-se que a palavra portão é usada aqui, mas na tradução não aparece. É o centro da vida da comunidade. E é lá onde Boaz vai para poder lidar com as questões legais diante do povo. É equivalente, irmãos, dizer que o nome do morto seria perpetuado na comunidade. Até mais do que isso, irmãos. Portões aqui é como se fosse uma metonímia mesmo, como se fosse assembleia. Ele não vai ser cortado da assembleia, aqueles que se reúnem no portão, aqueles que estão reunidos ali. A decisão de Boaz era garantir que Elimeleque, Malom, garantia a eles o direito para serem representados nos portões da cidade e nos conselhos daquele lugar. Que coisa impressionante, alguém que casa não meramente para buscar os seus próprios interesses, mas levantar os interesses dos outros, dos que perderam tudo, que pela morte foram tirados dali e não há esperança para ele. Ele casa para esse propósito. Muito interessante porque Boaz ele vai cumprir suas promessas. Ele vai completar a missão que foi dada a ele e ele reconhece isso. E ele termina chamando a corte e a comunidade para certificar tudo aquilo que ele disse como sendo verdadeiro. Eu sou o redentor da propriedade de Elimeleque, da pessoa de Ruth, e ele então termina o seu discurso assim como ele começou: vós hoje sois testemunhas. Ele chama de novo, assim como ele começa, o verso 9, veja, irmãos, sois hoje testemunhas. Final do verso 10 ele diz, sois hoje testemunhas. Ele começa e termina o discurso com a mesma expressão, trazendo exatamente a mesma informação para a igreja, para o povo que estava ali presente. Naquele momento, diante daquilo que é legal, daquilo que é certo, daquilo que era para ser feito como ordenado pela lei de Deus, e aquilo que foi estabelecido entre eles, e ele cumpre perfeitamente. Então, o que é que a cidade e os anciãos vão fazer com ele, e especialmente com Ruth naquele contexto? Eles vão proferir bênçãos sobre eles. Eles vão proferir bênçãos sobre eles, porque foi feito exatamente aquilo que foi ordenado. E aí você vai ver no verso 11 e verso 12, os dois últimos versos, a seguinte expressão: todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram. Então, a maneira imediata da reação foi a declaração de todos: somos testemunhas, todos disseram. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. As bênçãos são triplas. Primeiro,
a bênção de Rebeca, de Raquel e Lia, melhor dizendo, e depois a bênção direta a Boaz, e depois no 12, seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Então, 3 bênçãos, e como é interessante, irmãos, aqui notarmos que nessas 3 bênçãos, você vai encontrar uma associação direta com a história do Antigo Testamento. Primeiro, com Raquel e Lia. Segundo, com Tamar e Judá, que não é citado aqui no texto, mas Pérez, que é filho de Judá e Tamar. Por que é tão importante isso? Por que esses 3 aqui, essas bênçãos são invocadas dessa maneira? Primeiro, porque lembre-se qual é a preocupação fundamental de Boaz, é que eles não saiam da cidade, o nome deles não seja arrancado do meio de Israel, o nome deles seja estabelecido em Israel. O povo de Deus é estabelecido e ele então é abençoado assim, que a bênção dela. E por que ela? Porque ela vai ser mãe. De onde Elimeleque vem, irmãos? Que história de onde vem Boaz? Você vai ouvir isso tanto em Ruth como lá na frente em Mateus capítulo 1, que Boaz, ele é filho de Raabe, ele é da descendência de Raabe, uma mulher que era estrangeira. Como a Escritura vai dizer, ele vai casar com Ruth, uma moabita, e as bênçãos que eles passam a proferir sobre ela é o seguinte, irmãos: você de fato não é mais uma estrangeira, você pertence ao nosso povo. Você já não é mais uma moabita, você é membro do povo de Deus. Você pertence ao povo de Deus. Aqui o texto nos mostra então a relação com Raquel e Lia, não é? Quem são elas? Só lembrando da história, não é? Você vai encontrar, elas são as esposas de Jacó, não é? E eles vão ter juntas 12 filhos, as 12 tribos, elas e suas servas, Bila e Zilpa, 12 filhos. E de lá vieram as 12 tribos de Israel. Raquel e Lia, elas construíram, edificaram a casa de Israel. Entende, irmãos? Elas edificaram a casa de Israel. A expressão construir ou edificar a casa também é uma metáfora para descrever, irmãos, a linha familiar estabelecida e também perpetuada. Que coisa interessante. Lia e Raquel edificaram a casa de Israel. Edificaram a casa. Você acha que quando Paulo faz menção lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, quando ele diz que a mulher será preservada com seu papel de mãe, você acha que exatamente, irmãos, a igreja, assim como o povo de Deus foi estabelecido por Raquel e por Lia, isto é, elas geraram as tribos de Israel, assim as mulheres, elas vão gerar os filhos da aliança, são elas que vão povoar os céus, elas que vão gerar os membros da igreja do Senhor. Eles oram dizendo que Ruth possa edificar a casa de Boaz. Nós sabemos muito bem que é Deus quem edifica a casa. O Salmo 127 vai dizer, não é? Se o Senhor não edificar, em vão trabalha aquele que edifica. É tão eloquente essa palavra, irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, nós vamos fazer em vão.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, ou a sentinela, não há possibilidade, é o próprio Deus quem abençoa. Por isso, a bênção é invocada da parte de Deus, que o Senhor faça isso com ela, que o Senhor conceda isso a ela. Mas a bênção vai adiante, irmãos. E ele diz assim, que você possa adquirir riqueza em Efratá, e você se torne famoso em Belém. É engraçado que essa palavra riqueza aqui é a palavra que Boaz usa para descrever o caráter de Ruth, dizendo que ela era uma mulher virtuosa. Significa poder, significa valor moral, significa prosperidade. Você sabe que na língua hebraica, é claro que é outra palavra, é importante frisar, não estou dizendo que é a mesma palavra. Por exemplo, a palavra riqueza em hebraico, ela pode significar algo que é pesado. É algo que você possui. Por exemplo, essa mesma palavra para riqueza em hebraico, ela pode significar peso, mas ela significa também glória. Por exemplo, quando há uma descrição da glória de Deus, fala que Deus é pesado, isto é aquilo que Ele é, aquilo que Ele possui. Então, essa honra e essa glória que Ele vai ter é exatamente o caráter, aquilo que Deus o forjou e aquilo que Ele é como homem. Que você seja esse homem na cidade. É tão interessante que no livro de Reis, por exemplo, é dito que o templo de Salomão tinha 2 colunas, e uma dessas colunas chama-se Boaz, que era firmeza, segurança, força, habilidade, heroísmo. Ora, irmãos, Belém aqui é um paralelo interessante. Vocês vão lembrar de Miqueias, no capítulo 5, verso 2, quando há a promessa do nascimento do Messias. E tu, ó Belém, Efrata, não é? E ele descreve isso: de ti virá aquele cujas origens não têm fim, cujas origens são desde toda a eternidade. É dessa Belém, é dessa cidade que nascerá o homem mais poderoso dessa terra. Aí vocês sabem que ele não está falando de riqueza, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Você sabe que ele não está falando de poder externo, porque ele era humilde entre os homens. Mas ninguém era mais poderoso do que ele para cumprir aquilo que Deus havia ordenado. A bênção do Senhor sobre Boaz. Outro comentarista diz: o Senhor fará do teu nome muito bem estabelecido através do casamento com Ruth. Você terá filhos dignos que farão teu nome renomado. Nós vamos lembrar de Boaz, porque dele veio Davi. O nome dele vai ser afamado, porque dele veio Davi, de Davi, Jesus Cristo. Mas não para aí, o ponto central agora é que ela vai dar a última bênção, o povo e os anciãos vão dar a última bênção para ela, dizendo: seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá pela prole que o Senhor te der desta jovem. Importante lembrar do que se trata exatamente isso aqui, irmãos. Qual é exatamente o ponto que está aqui sendo estabelecido no texto? Quem é Tamar? Vamos lembrar de Tamar, vamos trazer memória a Tamar. Está lá em Gênesis, no capítulo 38. Tamar, a história dela, ela é aquela que vai
Veja, Judá, depois de terem vendido José, no capítulo 37 de Gênesis, Judá se afasta dos seus irmãos e vai casar com uma mulher cananeia, uma mulher que não teme a Deus. E lá ele vai gerar 3 filhos. Lá ele vai gerar 3 filhos. Só que esses filhos, irmãos, são ímpios. Eles são de fato ímpios. Como a Escritura vai dizer. Um deles casa com Tamar. É interessante que o nome da esposa de Judá não aparece em nenhum momento no texto de Gênesis 38. Ninguém sabe. Ele casou com uma mulher, o nome do pai dela é dito, mas ninguém sabe o nome. E os filhos se casam. O primeiro se casa com Tamar. Deus o mata, porque era um homem ímpio. E ele não tinha filhos. E a lei do levirato vai dizer o quê? O irmão seguinte vai casar e gerar filho para o primeiro. E o que é que o segundo vai fazer? Não vai fazer aquilo que é obrigado, que deve ser feito, como Boaz vai fazer. Então ele peca, e o que é que Deus faz? O mata também. Agora ele tem apenas mais um filho, menor. Ele teme que esse filho morra. E ele então dá uma esperança falsa para Tamar, dizendo: olha, vá para a casa da sua mãe, curta lá a viuvez, quando meu filho tiver a idade de casar, ele vai a você e você vai casar com ele. Só que na realidade o plano dele era enganá-la, porque no fundo o que ele queria era, ele temia que ele morresse também, porque eram ímpios. Ora, você casa com uma cananeia e você quer ter filhos santos. Você casa com uma mulher que não teme a Deus e você quer ter filhos santos. Não espere isso. Porque você mesmo recuou no Evangelho, você mesmo abandonou o seu Senhor quando você fez isso naquele momento. Mesmo que você hoje tenha voltado a Cristo, os nossos filhos, nesse contexto, estão em Cristo pela graça e misericórdia de Deus. O que é que acontece na sequência do texto, irmãos? Você vai olhar, Tamar, então, fica sabendo que Judá vai passar perto de onde ela mora, e ela se veste de prostituta. Essa é a diferença de Tamar para Ruth. A história de Ruth é uma história de pureza, de pudor, de cuidado. Tamar, para poder ter a atenção de Judá, ela se veste como uma prostituta. O próprio texto a justifica dizendo, ela não era prostituta. Naquele momento ela tirou a roupa da viuvez e se vestiu para enganar, e ela então engana, se deita com ele, e aí diz assim: olha, a mulher que seria do teu filho, ela está grávida, então ela adulterou. Aí Judá disse, ela tem que ser apedrejada, tragam ela aqui para ser apedrejada. A lei dizia que ela tinha que morrer. E ela então chega diante de todos e diz assim: os objetos que eu tenho nas minhas mãos pertencem ao pai dessa criança. Judá disse: esses objetos são meus. E ele então declara isso no texto: ela é mais justa do que eu. Tamar é mais justa do que eu. Essa história está tão imbricada com a história de José que talvez alguns comentaristas dizem que foi aqui que começa a grande virada da vida dele, quando ele começa a agir se entregando no lugar do irmão lá para José no Egito. É quando o coração dele é quebrantado, ele reconhece o seu pecado. Ela é mais justa do que eu. O que é interessante notar então aqui, irmãos, é que nasce gêmeos desse relacionamento de Judá com Tamar. Pérez e Zera. O mais novo recebe o poder do mais velho, isto é, a honra do mais velho. E se você for lá para a genealogia,
Se você voltar lá para o texto, por favor, no capítulo 4, melhor, aqui no texto de Ruth mesmo, preste bem atenção comigo. E diz assim, irmãos, não é? Você vai ver que no verso 17, ele diz assim, olha, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamou Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. É engraçado, porque exatamente aqui no verso 12, quando começa Pérez, no verso 12, veja, seja a tua casa como a casa de Pérez. Então, a linhagem do Messias, a Pérez está envolvido nela. Irmãos, que coisa impressionante. Que comparação gloriosa. Aqui o texto está dizendo de uma estrangeira com Judá nasceu Pérez, de uma descendência que quase sucumbe pela morte, vai voltar à descendência de Judá. E vai nascer de Ruth aquele de onde virá, de onde Cristo procederá. As bênçãos sejam sobre ti. Que coisa impressionante. A bênção, diz Ruth, você tem a bênção de Raquel e de Lia. Você vai fazer a casa de Israel. Ruth, você tem a bênção de Tamar. De você virá o descendente de Judá, que salvará o seu povo. Por isso, Boaz, o seu nome é famoso. Por isso você vai ser conhecido, porque o que você fez é glorioso. O que você fez é glorioso. Eu queria fazer 2 aplicações diretas na conclusão desse sermão hoje, irmãos. Primeiro, antes de Boaz declarar que iria casar, ele teve certeza que todos os impedimentos foram removidos. Você imagina, a igreja, ela foi feita a esposa de Cristo. Como esse casamento era possível? Nós havíamos desonrado a lei, quebrado, nós somos transgressores da lei. Em outras palavras, nós estamos casados com a lei moral como um pacto de obras. Isto é, nós estamos mortos. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, todos nós que nascemos nesse mundo, nascemos debaixo de maldição, porque somos transgressores da lei. Pecamos contra o Senhor. E é impossível. Se eu estou casado com a lei, para que eu case com Cristo, eu preciso morrer para a lei, e a lei precisa morrer para mim, para que eu possa casar. Se não houver morte, não haverá um novo matrimônio. Porque você não pode casar com a lei como um pacto de obras e casar com Cristo como a salvação pela graça. Paulo disse lá aos Gálatas, se você se deixar circuncidar, Cristo de nada te aproveitará. Porque se você quiser ser salvo pela lei, você vai viver por ela. Você tem que ser salvo pela graça, pelo Evangelho e por Cristo. E naquele contexto, havia tanto impedimento para esse matrimônio, irmãos. A justiça que foi desonrada, desrespeitada, ela precisava ser satisfeita. Então você entende por que Cristo nasceu de mulher, sob a lei.
Você entende porque Paulo diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Você entende porque o próprio Cristo diz: importa que se cumpra toda a justiça. Porque só seria possível esse casamento se a lei como pacto de obras não tivesse mais valendo para nós. Se a justiça tivesse sido satisfeita em Cristo. Ele disse: então eu caso com você. Todo o impedimento foi tirado. E foi exatamente por isso que Boaz disse: sois hoje testemunhas de que eu vou casar com Ruth. Não há ninguém. A testemunha era a Trindade, o Deus triuno. A verdade se levantou e disse: sendo a lei cumprida em Cristo, a justiça satisfeita nele, não há nada que impeça esse casamento. Mas outro aspecto importante que eu queria frisar aqui dentro desse evangelho, irmãos, é a beleza da realidade daquilo que é ser um estrangeiro e de repente pertencer ao povo de Deus. O Senhor, Ele faz isso com a sua igreja, irmãos. Existem duas famílias no mundo, a família de Deus e a família do diabo. Existem aqueles que estão presos. Não há mais distinção simplesmente por geografia ou por nação. Nós não somos judeus nesse sentido. A igreja do Senhor, ela é feita por todos aqueles que creem no seu nome, de todos os povos, raças, línguas e nações. Mas como é que o Senhor vai fazer conosco? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Preste bem atenção nas palavras do Senhor, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis, veja como era a nossa descrição, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Perceba que essa linguagem é usada para ela vai edificar a casa de Israel. E entenda, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Vocês não são mais estrangeiros. Vocês agora pertencem à família de Deus. Você imagina, irmãos, como o Senhor é poderoso para fazer isso. E a única coisa que Ele pede é o seguinte. A única coisa que Noemi diz para Ruth é o seguinte: espera, aguarda,
porque esse homem não vai descansar enquanto ele não resolver isso hoje. Você sabe como é que nós somos feitos membros da família de Deus, irmãos? Quando nós fazemos como Noemi e Ruth, nós não temos nada para fazer a não ser esperar e confiar nele. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse assim, lá em Mateus, no capítulo 11, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. A única coisa é, ele não diz assim, olha, faz isso, cumpre isso, paga isso, devolve isso. Espera em mim, confia em mim. Porque esse é o Filho do Deus Altíssimo. E Ele não vai descansar enquanto não tivermos todos seguros e salvos. Não há nada que possa impedi-lo. O Evangelho faz os moabitas se tornarem membros dessa herança. Mas eu vou mais, irmãos. O Evangelho faz assassinos, ladrões, adúlteros, pecadores. O Evangelho restaura a sorte dessas pessoas. E elas passam a pertencer à família de Deus. Como Paulo disse aos Coríntios, muitos de vós fostes assim, mas agora fostes lavado, regenerado, santificado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje você é chamado para esse princípio, irmãos. Você é chamado para esse princípio hoje. Cristo fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Espera nele. Confia nele. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se você é um pecador que não tem forças em si mesmo e que não tem condições em si mesmo de sair de onde você se encontra, venha e encontre descanso nele. Exemplo de Noemi e de Ruth seja o seu. E hoje você escute a voz do Senhor dizendo: vós sois minhas testemunhas de que ele pertence a mim. E quando isso acontecer, nós vamos ter uma herança. A Bíblia diz, literalmente, que nós somos herdeiros e co-herdeiros. O que Cristo conquistou é nosso. Tudo nos foi concedido por Ele. Apenas espera nele, confia nele
Descansa a tua alma nele. Ele é poderoso para mudar a tua sorte. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças nós te damos, Senhor Deus, pela bênção de podermos ouvir a tua palavra e sermos desafiados nessa manhã, termos a nossa total esperança em ti. Ouvimos a história de Boaz, que aponta para Cristo. Ouvimos a história, ó Deus, de tanto pecado e de tanta morte, que assim como o Senhor faz brotar vida no deserto, do sepulcro sair vivo, do útero estéril ter filhos, como o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para fazer brotar daquela história a glória do teu Filho, que nasce no mundo caído, sem pecado, para resgatar os pecadores e restaurar a herança, concedendo-nos, ó Deus, muito mais do que podemos imaginar. Tem misericórdia de nós e abençoa-nos nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.